Alô, estamos agora iniciando o sétimo episódio da Jornada Doutrinária. Roda a vinheta. Então, nós vamos agora falar do processo que veio após o Cristo. Tivemos a jornada da primeira fase, antes de Cristo, durante a presença de Cristo na Terra e agora, depois de Cristo, para vermos a evolução que houve no processo de educação do universo da Terra. Nós falamos do conteúdo das escritas, que eram muito mais, primeiro o conhecimento era passado oralmente, depois as diferentes escritas que chegaram. E nós vamos agora falar do processo da educação propriamente dito. Os ícones que trouxeram esse fundamento para o nosso universo. Vamos então falar sobre o processo após o Cristo. Nós temos aqui o nosso universo após o Cristo. Vou compartilhar aqui com vocês. A Idade Média, a pedagogia realista, terceira fase depois de Jesus. Como houve evolução na educação, muita evolução nesse processo, mas também teve combate. Não foi assim tão fácil. Nós vimos que Jesus pegou um processo de instrução, mas faltava educação. Então, tem instrução? Tem. Muita gente passando conhecimento, mas a base educacional, para que a consciência do homem realmente ficasse nesse caminho de buscar o conhecimento e alcançar a libertação, isso ainda estava difícil. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, nós temos aqui a educação cristã se estendendo através dos tempos. Aquela educação que iniciou lá com Jesus, né, trazendo todo um conceito da religiosidade, né, ainda trabalhando muito essa questão de um Deus, no início ainda muito antropomórfico. Ao longo da Idade Média, o homem foi então se emaranhando por questões do poder temporal. Ele começou a ver que existia uma cronologia. Como é que funcionaria isso? O homem começou a ficar preocupado com essa questão de tempo, de espaço. E com isso, começou a desvirtuar, em alguns pontos, aquilo que Cristo trouxe. Ficou muito preocupado com o que ele estava fazendo, qual era o poder que ele ia ter, como é que ele ia se sobrepor aos outros homens. Isso foi desvirtuando aquela questão que o Mestre Jesus nos trouxe, que era a questão da empatia, da bondade com o próximo. Aquelas leis divinas foram meio que desvirtuadas. Mesmo assim, nesse período, já começaram a surgir universidades na Europa, do século XII, dando um grande impulso à educação humana. Com o Renascimento, vamos sinalizar a retomada do crescimento espiritual. O homem olhou mais um pouco sobre essa questão da espiritualidade. E uma volta à antiguidade clássica greco-romana começou a surgir. Se vocês lembram lá, antes de Cristo, né, que os gregos, os filósofos gregos estavam preocupados com o processo de autoconhecimento, com o processo da conscientização do homem. Aqui no Renascimento, houve uma retomada desse processo. O homem se tomar consciência daquilo que ele estava aprendendo e daquilo que ele estava escolhendo
na vida dele para fazer. Isso foi um processo muito interessante no Renascimento. Esse momento, houve um resgate daqueles valores esquecidos lá, logo depois de Jesus, né? Houve um esquecimento muito grande desses valores, desses conceitos, mas houve um resgate. E assim que na Idade Média houve então um novo contorno da educação, uma nova posição da educação. E quem foi muito responsável por isso foi justamente o Descartes, porque começou a ter emissários de Cristo no campo do conhecimento, e um deles foi Descartes, permitindo que o homem mais simples tivesse acesso ao conhecimento. Uma das coisas que mudou foi isso, a educação para todos. Não tinha mais seleção, porque no início só tinha educação, só tinha conhecimento aqueles que estavam dentro dos castelos, dentro dos reinados, dentro das classes abastadas. Aqui começou, na Idade Média, a fazer com que a educação chegasse a todo mundo. O pioneiro dessa abertura foi justamente René Descartes, que desenvolveu o discurso do método para bem conduzir a razão e buscar a verdade nas ciências. Ele já estava preocupado de novo em buscar o pensamento do homem, o homem racional, sair daquela busca apenas material, mas que o homem pensasse, buscasse a verdade. E aí, ligando aquela ideia de Cristo, só a verdade vai nos libertar. E é muito interessante esse trabalho de Descartes, vale a pena até prosseguir quem tem interesse em ver as mudanças que Descartes trouxe nesse processo de conduzir o homem a usar a razão dele. Ele disse o seguinte: eu sempre tive um imenso desejo de aprender a distinguir o verdadeiro do falso, para ver claro nas minhas ações e caminhar com segurança nessa vida. Olha só, o que ele está vendo? Distinguir o verdadeiro do falso, está lembrando o quê? Está lembrando aquelas palavrinhas de Paulo que diz: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, se eu distingo que eu estou escolhendo, se eu estou escolhendo uma ilusão, se eu estou escolhendo uma fantasia, é claro que eu não vou conseguir botar em prática, porque é ilusão, é fantasia da minha cabeça. Para eu caminhar em segurança, eu tenho que entender que aquelas minhas ações vão acontecer. Não é falsidade, não é um desejo sonhador. E Descartes firmava muito isso. Vamos ver se realmente eu posso colocar em prática. Quais são as características, então, do ensinamento de Descartes? Ele mostrou como chegar à verdade, despojando-se dos antigos conceitos formados pela mente humana. Ele propôs um novo modelo de homem, formado de matéria e espírito. Veja que ele já colocou a dualidade. Descartes tinha essa forma dualista de ver o homem, matéria e espírito. O homem não é só esse corpo andante, que é desfeito quando você vai para o plano espiritual. Mas tem um espírito que pensa, tem um espírito que raciocina. Cada qual com a sua importância no contexto da existência. Tem uma importância a matéria? Tem. Tem uma importância o espírito? Tem. Mas os dois, enquanto a formação do homem, precisam andar integrados. Precisa ter equilíbrio entre a matéria e o espírito. O que a matéria faz, vai jogar no espírito. E o que o espírito pensa, o que o espírito tem vontade, vai comprometer a matéria. Isso é extremamente importante. Ele achava que o ser pensante
É o que vai prevalecer nessa dualidade cartesiana. Tem importância os dois? Tem. Mas aonde está o ser pensante? Na matéria? Será que é o cérebro que pensa? Cérebro físico? Não. É o espírito que pensa. Essa dualidade cartesiana, ela traz a importância do espírito como ser pensante. Isso prevalece nessa dualidade. Acima desses dois elementos, Descartes citou Deus, a sua raiz infinita, que encontra a ideia de perfeição. Então, acima desses dois elementos, que o homem é integrado, matéria e espírito, existe uma forma infinita, que é o processo de Deus, que Jesus disse que estava onde? Dentro de nós. Descartes também colocou a ideia de um divino dentro de nós. E esse divino é infinito. É esse divino que vai levar a gente para alcançarmos a perfeição. Através de quê? Dos atos desse ser pensante. Depois dele, vamos encontrar Comênios, uma grande força da educação, da pedagogia. Tornou-se o profeta da escola democrática. Tornou-se o maior pedagogo do século XVII. Comênios deu muita força para o estudo do espírito, do homem-espírito, trazendo não só o processo da escola democrática, que já tinha acontecido a partir de Descartes, mas também ele olhou o conteúdo espiritual que nós precisávamos também ter na nossa educação. Então, ele apresentou um método considerado o marco inicial da pedagogia moderna, com a sua proposta de educação intuitiva. Como é que eu vou fazer uma educação intuitiva se eu não vejo nada dentro de mim a não ser a matéria? Então, ele já começou a usar a proposta de que o espírito que está em nós participa da pedagogia, participa da nossa educação, trazendo intuições. De onde vêm essas intuições? Da bagagem que está no espírito. Então, ele confirmando o que Descartes falou, né, da dualidade de ter realmente um espírito e uma matéria, ele não descartou o espírito como sendo também um instrumento de ajuda na nossa educação. Não só o que está de fora, o mestre que está ensinando, mas nós temos dentro de nós um grande mestre. Nós temos dentro de nós a nossa consciência, que é o nosso grande mestre, que vai nos ajudar intuitivamente. A metodologia de Comênios transitava do simples para o complexo. Então, ele começava com pequenos apartes em relação ao conhecimento e depois ia trazendo para a evolução, conforme ele vai acompanhando a evolução do aluno, o complexo dos ensinamentos. Filosofia e educação trouxeram, então, novos rumos ao pensamento humano. Agora aqui você já está vendo que a filosofia, lá dos gregos, que trouxe a ideia de buscar conhecimento. Jesus trazendo a proposta de o homem buscar o conhecimento para que ele pudesse encontrar a verdade. Agora nós estamos vendo já a proposta de juntar filosofia e educação. Por quê? Não adianta só questionar, tem que buscar o conhecimento. A filosofia questiona, a filosofia pergunta. Quem vai dar a prova para a filosofia? A ciência. A ciência vai mostrar os fatos, e esses fatos vão fazer com que o homem encontre respostas para as suas perguntas e, com isso, vá se educando, trazendo novos rumos ao seu pensamento. No século XVIII, foi marcado pela consolidação do processo educacional da humanidade. Transformações ocorreram dentro dessa questão
educacional, trazendo um período de muita cultura para a humanidade. Foi o período do Iluminismo. Nesse momento, houve uma construção de um novo modelo de homem. Isso, na França, havia muitos filósofos, muitos pesquisadores, muitos artistas, nesse momento do chamado, né, século das luzes. Era um desenvolvimento intelectual, mostrou muita complexidade e trouxe justamente mais força à importância da educação durante a instrução. Não era só instruir, era fazer com que o homem entendesse que aquela instrução iria mudar a escolha dele, ia mudar o caminho que ele estaria escolhendo. Então, isso foi um marco muito grande no processo todo de modificação da humanidade. Esses séculos das luzes foi definido aonde? Na França. Em Paris, havia um encontro do fermento dessas ideias iluministas. Celebridades que participaram na construção desse movimento no maior centro de cultura europeia, que foi a França. Aí começando a borbulhar conceitos, interrogações, vários movimentos, até mesmo dos espíritos desencarnados, começaram a acontecer para trazer mais curiosidade ao homem. Aquele processo todo de fomentar a sociedade para acontecimentos espíritas, acontecimentos dos espíritos que estavam trazendo uma porção de ideias também em relação a movimentar o processo de conhecimento em relação ao mundo espiritual. Esse ambiente se tornou, então, propício para conduzir a uma revolução magistral dentro do processo educativo. Estamos vendo aqui o mapa do iluminismo. Pensadores, aqui tem ideias, Rousseau, John Locke, Voltaire, Montesquieu, Diderot, D'Alembert. Esses pensadores, que se vocês quiserem conhecer, vocês vão ver que estão todos ligados à questão da educação, trouxeram as ideias de liberdade, igualdade, a combinação da ciência com a educação e razão, o progresso dividindo os poderes. Então, esse é o processo do iluminismo, trazendo através desses pensadores. E aí, contexto, qual seria esse contexto? Era um conjunto de ideias no século XVII e XVIII, aonde englobava Inglaterra e França, e que se espalhou por toda a Europa e pelo mundo. E trouxe um contexto. Havia o contexto dos privilégios, havia o contexto da superstição e religiosidade nessa época, havia o poder nas mãos dos reis. Isso foi o que o iluminismo encontrou. Foi esse contexto. Imagina esses pensadores trazerem igualdade, progresso, divisão de poderes, quando o poder estava só nas mãos dos reis, caindo muitos processos de superstição dentro da religiosidade. Então, houve um grande movimento, por isso a revolução interna dentro da educação, mas com seres iluminados no processo de pensamento. E esse conjunto de ideias começou a semear na Europa toda uma modificação ligada à educação, juntando filosofia e ciência, trazendo o processo da razão e modificando o processo todo de busca de libertação para o homem.
Então, o homem já não tinha mais a busca de se libertar através de poderes materiais. Não, ele começou a perceber que a chave da libertação era o conhecimento. E isso foi modificando. O processo estava bem complicado porque não havia uma objetividade nas palavras ainda. Precisava ainda de alguma coisa que pusesse o marco na forma de levar esses pensamentos. Porque todos esses pensamentos, se nós começarmos a analisar, já estavam vindo desde a Grécia. Desde a Grécia que já estava vindo essas ideias. Depois veio Descartes, Comênios, só acrescentando. E com essa passagem de Rousseau, que foi extremamente importante, nós vamos ver depois, Rousseau, Descartes e o processo todo de vinda da terceira revelação que Jesus já tinha avisado pelo Espírito Verdade, foi exatamente a chave do processo todo de olhar o que realmente seria a libertação do homem. Nesse cenário grandioso, surgiu uma figura maiúscula de um suíço, Rousseau. Esse foi um grande marco. Ele nasceu em Genebra e foi reconhecido como expoente dessa geração de homens notáveis. Colaborou com a transformação do mundo. Foi muito importante para a pedagogia Rousseau ter vindo nesse processo dos séculos da luz, considerado até pai da pedagogia contemporânea. Ele entendia que a educação era um retorno do homem à natureza, para que ele pudesse sair do envenenamento do convívio social. O homem olhar a natureza dele, não é olhar a natureza, as árvores, não, é voltar à natureza do homem. Qual é a natureza do homem? É uma natureza divina. O homem tem luz dentro dele. Rousseau trouxe essa ideia de que o homem tinha dentro dele suporte para conquistar todo esse processo evolutivo. Nesse período, final do século XVIII, início do século XIX, começam a surgir novos expoentes da pedagogia. Em Zurique, surgiu o filho de um pastor protestante, Johann Henrik Pestalozzi, que se inspirou nas ideias de Rousseau e aos 20 anos tornou-se educador. Em Yverdon, seu método educacional chegou ao pleno amadurecimento. O seu instituto passa a ser referência internacional. Para ele, a educação deve estar em harmonia com a natureza, novamente trazendo a ideia em harmonia com a natureza do homem, harmonia com a natureza do universo, o equilíbrio do homem com o universo. Saber o conhecimento aqui, durante a matéria, para ele poder fazer a sublimação moral, de encontrar com o nível de equilíbrio do universo. A educação contribui nessa forma para a formação espiritual do homem. E Pestalozzi, ele tinha uma educação voltada para coração, mente e mão. Então, era a forma de trazer a amorosidade, trazer o amor para as formas que estavam sendo criadas, a razão para pôr em prática aquilo que estava vindo do coração, e a arte. Ele valorizou muito aquilo que o aluno fazia com a intuição, com o processo todo de mobilização dessa nossa luz interna. A instrução a partir da intuição trazia diversas experiências do próprio aluno
dentro do meio que ele vivia. Então, ele não desprezava a individualidade do aluno. É uma pedagogia que respeitava a individualidade do educando. Não abre mão do amor, do saber verdadeiro, para o desenvolvimento de valores substanciais. Todos nós temos uma substância interna natural, nós temos saberes naturais que já viemos de outras, e ele não abre mão de trazer à tona todas essa natureza interna do educando, para que ele possa associar aquilo de novo que ele está aprendendo. Essa escola sairia Hipólito Leon Denizar Rivel, que foi levado para lá pela sua mãe, que foi estudar com Pestalozzi em Yverdon. Quem será esse Hipólito Leon Denizar Rivel, que está complementando todo esse processo de individualidade do educando? O educador. Hipólito Leon Denizar Rivel. Quem foi ele? Aos 51 anos de idade, adotou o nome de Allan Kardec e foi um instrumento eficiente de um novo modelo de educação surgido no século XIX. Ele foi dirigido a trazer para a humanidade o futuro, o triunfo definitivo da razão para que o homem pudesse se transformar. Sair definitivamente do processo da animalidade, que não tinha mais sentido para o homem. Inaugurou aquilo que Jesus de Nazaré, né, já tinha levado em conta, novamente trazendo à tona a lei do amor. A lei do amor foi inaugurada lá em Jesus. Kardec retomou, reviveu essa lei do amor nesse processo do sistema educacional. Essa educação, preconizada por Kardec, se tornou uma exigência da civilização do espírito. O homem era considerado como um ser trino, presente, passado e futuro, estavam presentes na alma do homem. A presença do passado que vai fazer com que haja um complemento do presente e um burilamento para o seu futuro. O espírito, ele é perfectível, mas ele está inserido num processo de evolução que vai paulativamente, degrau em degrau, acontecendo. Em sentido crescente e ascendente, nunca descendente. Sempre se dá um passo à frente. Por mais que seja mínimo esse passo, ele está sempre dando um passo a cada vez que ele passa por um processo de razão, de encontro com uma nova vida, de encontro com seres que vão trazer detalhes de conceitos novos para o espírito. Na forma espiral, sempre rumo ao universo, à vida universal. Todo o processo de evolução do mundo se dá nessa forma espiral. E conforme eu vou chegando a patamares mais adiantados, aqueles patamares antigos estão gravados dentro de mim, a essência, os potenciais que eu aprendi, mas eu vou seguindo com conteúdos materiais e espirituais novos. Os corpos vão se modificando, a essência do homem vai se modificando. Por isso, ele precisa sempre estar galgando patamares maiores, para ir se reforçando, para ir se amadurecendo. Isso acontece com os animais, isso acontece com as plantas, isso acontece com todos os seres do universo. No momento em que eu cheguei a um determinado patamar de evolução,
eu vou passar a ser co-criador. Então, eu vou ser o próximo educador da humanidade. Por quê? Porque nós estamos aqui passando sempre conhecimento. Por isso, em cada passo que eu estou, eu preciso trabalhar esse compartilhamento. O que eu sei, eu vou passando. Então, todos nós somos pequenos educadores, em cada vez em grau maior, co-criando todo esse patamar universal. Vocês viram, então, como cresceu a educação. E nós estamos agora aqui com a chave do progresso humano dentro dessa pedagogia que Allan Kardec trouxe para nós. A pedagogia que traz a revivência do pensamento de Cristo, com todos os conteúdos de todos esses educadores que passaram pelo universo da Terra. Descartes, Comênios, Rousseau, foram de grande valia nessa antecedência da pedagogia espírita, que não tem nada a ver com a religiosidade de cada um de nós. Não tem nada a ver com os rituais religiosos que o homem gosta de fazer. A pedagogia espírita, ela apenas mostra ao homem o quanto ele, em essência, pode dar ao universo. O quanto ele pode escolher melhor as suas obras. E essa educação, ela vai em cada setor da nossa vida sendo alimentada por esse trio que existe na nossa vida, passado, presente e futuro. Em conjunto integrado do espírito com a matéria. Em vivências parceladas durante o processo da Terra, na encarnação. Mas a vida é eterna. E nós vamos somando processos, somando vivências, somando experiências. Então, cada um, a cada passo, é um pequeno professor. É um pequeno mestre que vai levar para o outro a abertura da consciência de cada um parceiro que está encaminhada com ele. Então, nós vamos ver agora nos demais episódios a educação voltada para determinadas funções da nossa caminhada. Então, nós vamos ver a educação voltada para o autoconhecimento, voltada para o espírito, voltada para os relacionamentos. Tudo envolve educação. Tudo envolve o uso da razão. Tudo. E se você não tem o conhecimento, como é que você vai poder usar a razão? Então, a ciência e a filosofia vão nos dar o atributo para que eu possa me elevar enquanto espírito. E possa, cada vez mais, ir colocando atributos para que eu assuma esse papel do mestre das pessoas que estão ao meu redor, sem nenhum tipo de vaidade, porque eu estou compartilhando conhecimento e, se eu recebi de outros, nada mais justo que eu não fique escondendo o que eu estou aprendendo, não é verdade? Então, vamos continuar com vários episódios agora, arrumando todo esse conteúdo educacional que nós vimos brilhar na face da Terra. Vamos continuar a trazer esses questionamentos para vocês. Fiquem com Deus e nos acompanhem. Não esqueçam de fazer suas observações para que a gente possa ver o que podemos ajudar a mais a vocês.